Olha, você percebe que a coisa tá ruim pro governo quando em menos de 48 horas, dois generais, um do Exército e um da Marinha, peitam o Bolsonaro. O general do Exército, no caso, foi o comandante, o chefe do Exército, que é o general Paulo Sérgio Nogueira. E o general, oficial general da Marinha, é o contra-almirante, presidente da Anvisa, que fez um texto, ele fez uma nota contra o Bolsonaro em que ele pisou forte no Bolsonaro. Eu vi muita gente da esquerda ficou feliz com a nota da Anvisa contra o Bolsonaro, ele pediu para o Bolsonaro se retratar, já eu leio um trecho da nota que é o trecho mais importante, é uma nota bem grande e tal, mas muita calma. A nota da Anvisa tem alguns sinais, mostra o fato dessa nota ter sido menos de 48 horas depois de um general, comandante do exército, peitar o Bolsonaro. Isso mostra que as Forças Armadas estão tentando se posicionar contra o Bolsonaro, estão tentando tirar aquele estigma de que todos os militares são bolsonaristas, e é mais uma derrota para o governo Bolsonaro. Só que tem uma coisa, a nota da Anvisa, em nenhum momento o general defende a vacinação, defende a Anvisa, defende o SUS, ele não defende nada, ele defende a si mesmo, mas ele ataca o Bolsonaro, ele ataca forte o Bolsonaro. Eu vou ler isso aqui, mas antes, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro e nessa briga entre Bolsonaro e militares, você torce pra briga? Eu, Thiago, eu torço pra briga, que briguem mais ainda. Quanto mais o Bolsonaro brigar com os militares, melhor. Se você também achar isso, inscreva-se aqui no canal. O general da Anvisa, e aí eu vou ler um trechinho da nota, que é o trecho mais importante. Ó, uma nota grande, a nota dele, ó, tá aqui, ó, todo o texto que ele escreveu aqui, mas tem partes mais importantes. Ó. Ele começa falando, nota do gabinete do diretor-presidente da Anvisa, senhor Antônio Barra Torres. Aí o que aconteceu? Primeiro, um contexto. O Bolsonaro deu declarações essa semana de que a Anvisa e os técnicos da Anvisa teriam se vendido às farmacêuticas, ou seja, eles receberam propina, receberam alguma coisa das farmacêuticas para aprovar a vacinação infantil. Vamos lembrar que o Bolsonaro já tinha feito isso no ano passado, quando o mundo inteiro já estava vacinando as pessoas, e o Brasil foi um dos últimos países a começar com a vacinação, e mesmo quando começou foi uma coisa bem lenta, os insumos não chegavam, tá lembrado disso? Eu percebi nos últimos dias que a memória das pessoas é bem curta. Muita gente com quem eu conversei tinha dito, nossa, eu me vacinei em março, e a pessoa na verdade se vacinou em agosto. As pessoas acabam perdendo um pouquinho a noção do tempo, até porque a pandemia já começou faz tanto tempo que a pessoa acaba perdendo a noção. Não é culpa das pessoas, veja bem, é normal. Aí o que acontece? O mundo inteiro estava vacinando, menos o Brasil, e o Bolsonaro fez o mesmo ataque à Anvisa. Naquela época, a Anvisa não fez nada. Agora, o mundo inteiro já começou a vacinação infantil. Para você ter ideia, os Estados Unidos vacinaram já, com mais de 15 dias da segunda dose, 8 milhões de crianças. Nenhuma criança veio a óbito. Foram apenas 8 casos de miocardite, que é uma doença que pode dar. Ou seja, é um caso em 1 milhão. Para você ter ideia, a chance de uma pessoa, não criança, uma pessoa, criança é menor ainda a chance, ser atingida por um raio ao longo de sua vida, da vida inteira, é de 1 em 300 mil. A chance de uma criança contrair miocardite depois da vacina é de 1 em 1 milhão. Quer dizer, é uma coisa muito rara. A chance de morrer de Covid é muito maior, viu? 1% por ali. Tá. Aí o Bolsonaro ensinou isso sobre a Anvisa, e o Brasil é um dos poucos países que não começou a vacinação infantil, assim, pelo menos entre os países mais ricos do mundo. O Brasil tá entre os 20 mais ricos. Tá. Aí ele começa aqui, ó, ele dá várias carteiradas no texto dele. Ele começa falando em relação ao que o Bolsonaro disse e tudo mais. Ele fala que, senhor presidente, como oficial general da Marinha do Brasil, aí ele fala, servir por mais de 32 anos, tudo mais, fala sobre a mãe dele. Aí depois ele dá outra carteirada. Ele fala, ó, senhor presidente, como médico, aí ele fala, procurei manter a razão à frente do sentimento, blá, blá. Aí depois outra carteirada. Agora a carteirada é de cristão. Como cristão, senhor presidente, busquei cumprir os mandamentos, tudo mais. Aí depois ele fala que é pobre, fala, vou morrer sem conhecer riqueza, senhor presidente. Quer dizer, ele começa o texto falando dele, primeiro ele dá carteira, fala, eu sou general, não sou qualquer moleque não. Depois ele fala, eu sou cristão assim como o senhor, eu sou médico, ou seja, eu sei mais do que eu estou falando do que o senhor Bolsonaro, e depois ele ainda fala, eu vou morrer pobre, ou seja, diferente dos filhos do Bolsonaro que estão lá em mansões. Tá, não sei da vida financeira do senhor presidente da Anvisa, mas eu sei que não ganha mal um oficial general da Marinha que ainda tem o cargo de presidente da Anvisa. Olha, esse cara vai morrer pobre, meu Deus do céu. Ó, agora ele chega e fala assim, a parte mais importante é essa aqui, ó. Quem quiser pausa, esse parágrafo aqui é a parte mais, esses dois aqui, mas eu vou ler aqui. Ele fala, se o senhor dispõe de informações que levantem o menor indício de corrupção sobre este brasileiro, não perca tempo nem prevarique, senhor presidente. Lembre-se, prevaricação é crime.
Aí ele fala, determine imediata investigação policial sobre a minha pessoa. Aliás, sobre qualquer um que trabalhe hoje na Anvisa, que com orgulho eu tenho o privilégio de integrar. Aí ele fala, agora, se o senhor não possui tais informações ou indícios, exerça a grandeza que o seu cargo demanda e, pelo Deus que o senhor tanto cita, se retrate. Estamos combatendo o mesmo inimigo e ainda há muita guerra pela frente. Rever uma falha ou um ato errado não diminuirá o senhor em nada. Tem uma coisa, isso é uma pancada muito forte. Primeiro ele começa falando, eu sou general, eu não sou qualquer moleque, você não vai atribuir crime a mim. Quando o Bolsonaro atacava a Anvisa no ano passado, ele jamais tinha atacado a pessoa do senhor Barra Torres. Agora ele atacou. Ele atacou diretamente os técnicos e o Barra Torres. Antigamente ele falava o Bolsonaro falava mais generalizando, Anvisa, não sei o que. Agora não, ele atacou. Aí ele fala, eu não sou moleque, sou general. Ou o senhor, se tem corrupção, vamos lembrar uma coisa que está na lei. Se algum funcionário público, e o Bolsonaro como presidente é um funcionário público, é um servidor público, ou seja, presidente, juiz, procurador, deputado, senador, vereador, ou seja, qualquer pessoa num cargo público que saiba de um crime, essa pessoa é obrigada a denunciar. Eu vou te dar um exemplo. Se você não é servidor público, você é uma pessoa normal, servidores públicos são pessoas normais, apesar do Bolsonaro não. Você é uma pessoa que não tem cargo público e você vê um crime acontecendo, você fica sabendo de um crime e você fala, vou ignorar, não vou me meter nisso. Você não está cometendo crime. No máximo, você pode ser acusado de ser cúmplice ou alguma coisa assim. Mas, se um servidor público vê alguém cometendo um crime, ele é obrigado a denunciar. Senão, ele está cometendo ele mesmo crime de prevaricação. Por isso, o senhor general diz, o senhor, se sabe de algum crime meu ou de qualquer outra pessoa da Anvisa, o senhor manda investigar. Porque senão, o senhor Bolsonaro é que está cometendo crime de prevaricação. E aí o Bolsonaro fica naquela, das duas uma. Ou Bolsonaro cometeu crime de prevaricação ao saber de crimes do pessoal da Anvisa, que estão recebendo propina de farmacêuticas, diz o Bolsonaro, e ele não mandou a Polícia Federal abrir uma investigação, ou o Bolsonaro cometeu crime de denunciação caluniosa, está denunciando pessoas que não cometeram crimes por crimes. Ou seja, das duas, em qualquer uma das duas hipóteses, o Bolsonaro cometeu crime. É isso que faz o diretor da Anvisa nessa carta. E ele dá as carteiradas que ele sabe que os bolsonaristas, se você é uma pessoa de esquerda, você deve estar falando, eu tô nem aí com a carteirada, o cara é médico, se ele é cristão, isso não muda nada pra mim. Realmente, mas pra bolsonarista, eles são os reis da carteirada. Pra eles, o diploma do cara, o fato do cara ser cristão e tudo mais, pra eles isso conta. Então ele joga no campo bolsonarista, é um cara que é ex-bolsonarista, vamos lembrar, esse chefe da Anvisa, em 2020, em março de 2020, comecinho da pandemia, não se sabia como a pandemia afetaria o Brasil, muita gente estava dizendo que seriam poucos mil mortos, muita gente estava falando que ia morrer muita gente e tudo mais. O chefe da Anvisa, ele foi a uma manifestação antidemocrática ao lado do Bolsonaro. Depois ele disse, eu não sabia que o Bolsonaro ia fazer discurso antidemocrático. Eu fui convidado, fui lá, quando eu vi aquilo eu fui embora. Diz ele, não sei se é verdade ou não, mas ele era bolsominion, não é mais, já tá peitando aí o Jair Bolsonaro. Vamos lá, é o segundo, ele mesmo disse, o oficial general, ele finaliza o texto assinando como contra-almirante RM1 médico, tá aqui ó, contra-almirante RM1 médico, ou seja, oficial general contra-almirante, pessoa de cargo altíssimo da Marinha, que é presidente da Anvisa, ele peita o Bolsonaro e exige retratação. E ainda imputam um crime ao Bolsonaro, ou prevaricação ou denunciação caluniosa. 48 horas antes, o chefe do Exército fez uma coisa que em qualquer país do mundo é a coisa mais normal do mundo. Olha, os militares, eles ficam todos juntos no quartel, quem quiser voltar ao serviço vai ter que se vacinar, senão não vai voltar ao serviço e não será remunerado. Porque você não está voltando ao serviço porque não se vacinou. E aí a gente não sabe, porque isso é uma coisa óbvia, não se sabe se o militar que não se vacinou, sabendo que apenas vacinados voltam ao serviço, ele não pode receber. Por que ele não pode receber? Porque senão, qualquer pessoa que não queira trabalhar fala, eu não me vacinei. Mesmo que até tenha se vacinado, mas fala que não se vacinou, continua recebendo e não vai trabalhar. Pois bem, o general fez a coisa mais comum do mundo que qualquer exército faria, porém se tornou um ato político, porque o Bolsonaro considerou uma afronta. Quando o Bolsonaro considera uma afronta, o que acontece? Aí sai notícia na mídia e todo mundo fala, ele peitou o Bolsonaro, porque o discurso, as diretrizes do exército são exatamente o oposto do que defende o Bolsonaro. Isso acontece, veja bem, olha só os acontecimentos dessa semana. Isso acontece, semana passada no caso, né? Isso acontece
Poucos dias depois, do Bolsonaro, logo que ele saiu do hospital na quarta-feira, ele disse, olha, ele atacou o TSE e disse, eu falei já com o ministro da Defesa, porque a gente tem umas questões, uns questionamentos sobre a urna eletrônica, o Ministério da Defesa não está confiando muito, tem gente do Exército no TSE, a gente vai ver se a gente confia na urna ou não. Ok, passam 24 horas, o chefe do Exército vai lá e contraria o Bolsonaro no caso da vacina. Nada a ver com urna eletrônica? Nada a ver. Mas ele já fala, não estamos contigo, Bolsonaro. Ou seja, esse é o posicionamento que ele dá. Na verdade foi a moto de som, não foi carro de som. O vídeo ele treme um pouco porque é uma moto. Não vai cair de novo. Bolsonaro, não. Ele é o culpado dessa inflação. 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 Se você também é contra Bolsonaro, contra esse desgoverno, se inscreva no canal do YouTube Plantão Brasil. Olha o desemprego, deixa o povo em alvoroço. A fome tá de volta, o povo tá fila do osso. E o gás tá caro, a energia já subiu. Esse Bolsonaro tá acabando com o Brasil. Ele colocou